por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional Mova-se, um objetivo que a gente tem de trazer uma mensagem autêntica do Evangelho para que você seja edificado. Então curta, compartilha, comenta aqui, marca um amigo que precisa de uma mensagem edificante para esse dia. E eu tenho uma pergunta para você hoje. E esses sinais estão seguindo você? Ah, Jackson, mas você está falando sobre quais sinais, né? Hoje, quando a gente pega as leis de trânsito, a gente sabe que tem regulamento, regras, leis. E normalmente quando a gente para num semáforo, ele tem três sinais específicos: verde, vermelho, amarelo, né? A atenção, para a gente prosseguir. Então, normalmente esse é um direcionamento, assim como nós temos também sinais, né? Informações nas ruas, sinalizações que encaminham um direcionamento. Mas Jackson, onde você quer chegar? Na palavra que lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, que ele diz assim: mas estes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem de coisas mortíferas, nada lhe fará dano, e sobre os enfermos empunharão as mãos e os curarão. Faz sentido essa palavra? Um pouquinho antes fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então essa é uma mensagem para todo aquele que foi recrutado, aquele que é um mensageiro da palavra, ele recebe. Porém existe uma garantia sobre essa palavra. Os sinais, ele é uma palavra derivada no grego, uma palavra chamada semeion, que significa um veredito final, ou seja, uma assinatura, um selo que marcava locais específicos numa cidade, né? Então o que Jesus deixou como ensinamento e como uma assinatura, como uma autenticação, né? Ele disse que essa assinatura de Deus, ela estaria em seu ministério. Então esses sinais nada mais é do que uma assinatura, uma criptografia, né? Na linguagem moderna, uma autenticação que realmente aquilo é real, aquilo ele é um documento autêntico. Então, para que ele servia? Então, antes de qualquer coisa, dentro dessa tradução dessa palavra, o que Jesus estava falando aos discípulos, né? Que hoje se refere-se também a nós, para ir por todo mundo pregar o evangelho e enviá-los com a assinatura de Deus. E essa declaração, elas que foram enviadas, né? Com uma mensagem do evangelho verdadeira, ela servia o quê? Para que os incrédulos, aqueles sinais, eles autenticariam o fato que aquela mensagem, ela não estava sendo criada pelo homem. E essa autenticação, ela era diretamente do próprio Deus. E assim como as placas de rua, né, como a gente falou, elas indicam a direção para um viajante, o caminho certo, aqueles sinais eles indicariam ao incrédulo que o Senhor, no caso, se apenas desse atenção a eles, ele se manifestaria aí com esses sinais de prodígios. E esses sinais eles estão específicos de várias formas. Então ele está escrito lá que expelirão demônios, então expulsarão, né, espíritos, potestades, principados. Essa autoridade é nos dada como servos de Deus. Falarão novas línguas, que refere-se ali ao batismo do Espírito Santo. Pegarão em serpentes, quer dizer que nós temos autoridade hoje sobre espíritos, né? Pegarão em serpentes, ele diz lá na tradução, destruirão espíritos demoníacos, como tem lá em Lucas 10:19. Então não tem a ver com répteis, tá? E se beberem alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano. E aqui ele não fala, ele fala sobre proteção. Então ele não significa lá que você vai demonstrar a tua fé e vai tomar veneno, não é isso, tá? Ele refere-se a uma ingestão acidental. E sobre os enfermos empunharão as mãos e os curarão. E aí tem o significado que deve ser feito o quê? Em nome de Jesus, é somente em nome dele a autorização, a legalidade e a autoridade sobre essa questão. Então tem várias atribuições. E a pergunta que eu faço para você hoje, né? Dentre várias aí do que a gente fala, né? Que esses sinais de maravilhas eles irão acompanhar com muita intensidade quem estiver crendo constantemente
Então, aonde pregamos, nós temos que saber que nós temos uma mensagem verdadeira. Então, isso seja na igreja, no campo missionário, no ônibus, no supermercado, na faculdade, no metrô, no trabalho, não sei em qual esfera Deus pode te usar. Mas a única regra que existe por trás disso, né, que esses sinais é como se fosse um equipamento espiritual que Deus nos dá, que esses sinais e maravilhas, elas só operam por intermédio da liberação da fé. Então, quando a gente pede esses sinais, a gente tem que estar constantemente crendo. Então, por que você, ou hoje, né, a gente não vê mais esses sinais operando nos cristãos? Você para se perguntar, onde que está esses sinais? Porque muita gente diz que tem uma fé declarada, tem uma unção que está servindo a Deus, mas onde que está esses sinais? Então toda vez que a gente se propõe a servir a Deus, nós temos que ter a certeza, tá? Que quando nós somos orar pelos enfermos, nós temos a expectativa que eles sejam curados. Quando a gente for confrontar alguém que está endemoniado, nós temos que ter a expectativa que essa pessoa seja liberta. Quando você estiver numa situação que exige um milagre, tenha a expectativa que o milagre ocorrerá. Ou quando você precisar da proteção divina, tenha a expectativa que a mão protetora do Senhor esteja sobre você. Faz sentido isso que a gente está conversando, pessoal? Então marca um amigo que precisa dessa mensagem edificadora. E eu tenho 3 perguntas para a gente fazer a reflexão rapidinho aqui. Você consegue pensar em um momento onde que você estava compartilhando o evangelho e algo sobrenatural aconteceu? Sim? Então responde aqui o que aconteceu. Compartilha com nós teu testemunho. Outro ponto, tá? Como alguém ser curado ou Deus intervir milagrosamente em sua vida, como se um incrédulo soubesse que ele estava falando especificamente com essa pessoa. Você tem fome do sobrenatural ou estava passivo acerca dos sinais manifestados em sua vida? Quanto tempo faz que você orou fervorosamente para que esses sinais façam parte da sua vida? E a última pergunta é: se você tem o desejo de ver o sobrenatural manifestado em sua vida, e se esse desejo adormeceu, por que você não se dedica hoje, algum tempo, para orar no Espírito, para que ele reavive em seu coração essa mensagem? Faz sentido, pessoal? Então, a minha oração para hoje, a minha declaração de fé para hoje, é que realmente Deus visite, que Deus opere na sua vida esses sinais e esses prodígios, tá? Então vamos orar comigo rapidinho? Senhor, eu admito, Senhor, em oração, que eu tenho tido a expectativa que deveria que sinais e maravilhas me acompanhem. A partir deste momento, Senhor, eu libero a minha fé para que o sobrenatural me acompanhe quando eu pregar, quando eu compartilhar o evangelho com incrédulos, e que o Espírito Santo permita que o poder de Deus flua e confirme a mensagem, e que essa assinatura de Deus esteja sobre todo o evangelho que eu pregar, porque eu vou estar constantemente liberando a minha fé para que o sobrenatural me acompanhe aonde quer que eu vá. Eu tenho a expectativa de ver pessoas sendo curadas, olhos cegos enxergarem e cativos serem libertos pelo poder de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. E eu confesso, Senhor, que esses sinais de maravilhas me acompanharão. Eu estou extremamente faminto de ver o sobrenatural e eu estou constantemente crendo que é a fim de que esteja se manifestando, uma vez que tudo que há no reino de Deus é desencadeado pela fé. Neste momento, Senhor, eu libero a minha fé para que esses sinais sobrenaturais sejam manifestados na minha vida. Eu faço parte daqueles que constantemente creem para que o sobrenatural aconteça. Quando eu prego o evangelho, eu tenho a expectativa que isso seja acompanhado por sinais, maravilhas, que autentiquem essa mensagem e que atendam sobrenaturalmente às necessidades daqueles que estão me escutando. Eu declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que hoje você tenha um dia abençoado, que esses sinais te acompanhem, que as respostas que você esteja procurando, as autenticações cheguem até você e que Deus mostre todo o poder que Ele pode te usar a partir de hoje. Declaro isso pela fé na sua vida. Um ótimo dia!